Eu tenho fé, mas não é só uma questão de fé. É uma questão de ter feito todo o roteiro, entendido que a gente vai terminar esse livro essa semana, conforme prometido, A Dança das Energias. Então a gente vai conseguir finalizar essa playlist. O que a gente falou no último dia foi sobre a questão dos ovoides, né? Quando o espírito perde a forma humana. Deixa eu ver se tá aqui, tá, né? Eu já estou falando um tempão, mas o microfone tá aqui sim, certinho. E aí, quando ele perde a forma humana, nós, né, temos essa possibilidade, você fica sem uma forma, sem um formato. Daí você fala, como assim? Você morreu? Você tem forma humana ainda? Tem. Então, segundo os kardecistas, mas não só eles, segundo diversas correntes espiritualistas, você tem uma forma, porque as coisas não são aqui que se iniciam. Aqui a coisa é densificada, mas nós temos uma forma anterior, que é plasmada no perispírito, né? É, o corpo causal, que seria aquela intenção que a gente tem, é que vai plasmar isso, e aí a gente vai se densificar aqui na parte material, na terceira dimensão. Então, é ser material no perispírito ou corpos sutis, e que depois vem para cá como uma forma mais densa, como uma forma mais material, tal qual a gente chama na terceira dimensão. Então, é isso que a gente estava vendo, que certas atitudes, como um pensamento onde você entra no ciclo vicioso, com uma frequência vibratória muito baixa, você pode ir perdendo essa forma do perispírito que vai servir de base, de substrato, para depois você ter a forma no plano físico. Então, isso que a gente chama dos ovoides é porque imagina que a gente desconstitui essa forma primária pela confusão que se causa mais a baixa frequência. Isso é temporário, mas ele chama até de precipício aqui na obra, né, do espírito, porque imagina você perder. O normal não é que isso aconteça. O normal é que, se necessário, pode até ter um tratamento, um auxílio de espíritos outros, de amigos espirituais, tal qual a gente tem os médicos aqui, então tem os médicos do lado de lá e que vão fazer então a reconstituição desse perispírito. E aí você pode pensar, bom, então tá, então por que não se faz a reconstrução desses outros espíritos que estão como ovoides? Porque o problema que se dá, vamos supor, alguém que cometeu o suicídio, e aí você tenta fazer essa reconstrução, só que se a mente não ajuda, daquele espírito que praticou um ato contra si mesmo, e ele tem uma ideia fixa, e essa ideia fixa ela não deixa de acontecer, então você constrói, ajuda a reconstruir, e ele destrói diversas vezes, porque aquela ideia vai e volta, ele não consegue se ver, ele não consegue se perceber. Então, perceba que tudo que a gente faz para terceiros, no intuito de ajudar, só vai ter sucesso se houver uma abertura. Porque, em verdade, quando chega a sugestão, o próprio espírito da pessoa que vai aceitar aquilo e processar como possibilidade de cura ou transformação. Então, ou você dá abertura ou você não dá. É a mesma coisa da hipnose. A hipnose ela só existe por causa da auto-hipnose. Mas como assim? Porque a gente tem que se deixar hipnotizar, a gente tem que se deixar conduzir, né, pelo hipnoterapeuta. Desculpa, a gente falando bastante, você acaba ficando meio rouca aqui. Parece que fiquei enroscado, né? Mas vamos lá. Bom, a gente parou, né? Então, o último encontro, falando mais ou menos isso, e falou sobre o vampirismo, que são os vampiros energéticos, que assumem muitas vezes uma forma diferente para assustar, para induzir, e para conseguir ter essa energia vital da gente. Porque eles estão distantes da fonte. Aí você fala, mas distante, não está todo mundo no mesmo lugar? Na verdade, a gente está dentro da mente do Criador, todo mundo. Só que imagina que você tem uma frequência vibratória muito baixa e tudo funciona por afinidades. Então, imagina que tem muitas moradas na casa de meu pai. Né? Então, imagina regiões umbralinas, é porque ali se concentram por afinidade diversos espíritos que estão vibrando baixo. Então, apesar de ter disponível
toda energia de criação, de cura, de maravilhas, né? Do amor infinito, eles estão sintonizados com a negação. E o que reforça é essa comunhão na vibração baixa. Então, se você está numa vibração mais alta, você tem condições, pela sua intenção e pelo seu coração, de mandar essa vibração, estando em corpo físico ou corpo semimaterial, essa vibração de amor, a simples oração direcionando esse amor para que haja, então, essa energia possibilite que haja no espírito que recebe uma abertura e uma vontade, um desejo de ficar bem. Porque é uma energia viva, inteligente, que se desloca pela intenção da pessoa que manda em oração e com um foco direcionado para que exista então a cura. Agora, o que acontece então nessas regiões? Essas entidades, elas precisam muito de auxílio. E aí elas vão fazer de duas formas diferentes. Ou porque elas vão roubar, né? Elas vão vampirizar outras pessoas para ter energia vital, já que elas não conseguem fazer por elas mesmas uma limpeza ou uma cocriação positiva de energias, ou se elas não roubarem isso, elas precisam da doação, tal qual a gente vê na Terra. Aquelas pessoas que não conseguem suprir as necessidades básicas, o que elas fazem? Ou até pela ganância, né? Que não são as necessidades básicas, mas as necessidades falsas, que você... Por exemplo, né? Imagina juízes muito bons. Agora, imagina aqueles que não são assim tão honestos. Eu quero crer, né? Conheci muitos juízes honestos, mas é só um exemplo hipotético de algum juiz, por exemplo, que fizesse um contrato, né, através de algum parente, alguém relacionado com um banco, e aí conseguisse ganhar um dinheiro que a gente não sabe nem a causa, a origem, num valor muito grande, mas muito grande, e não equivalente ao serviço prestado. E existisse uma troca de influência. Isso é exemplo, é coisa hipotética, né? Mas imagina aí, numa situação dessas, o que acontece? É uma ganância. Então, ele já consegue suprir as necessidades que ele tem, né? Já volta para esse juiz, então, o pagamento pelo serviço que ele faz, mas tem a ilusão de que precisa sempre mais, mais, mais. Então, aí que entram as situações de corrupção que a gente vê em diversos meios de políticos, enfim, de figuras proeminentes que, tendo algum poder, quando elas desviam do caminho que deveriam exercer com sabedoria, né? E não com maldade, perseguindo oponentes políticos, que é até interessante de se pensar, porque o juiz não deveria ter oponente político. Então é só um caso mesmo hipotético aqui, um exemplo que eu estou dando, né? Não confundam com situações da vida real, porque na vida real isso não acontece, tá? Então vamos lá. Aqui, então, que a gente está pensando sobre esses vampiros energéticos, voltando, então, para a questão espiritual, quando olha que interessante que a gente estava falando dos ovoides, por exemplo, eles atuam mesmo por vampirismo. Então, pode ser ovoide, como pode não ser, espíritos que precisam da energia de terceiros, porque eles estão longe, eles estão no meio, que faz com que eles não consigam perceber essa abundância dessa luz, desse amor, da energia vital. Então, mas o exemplo aqui dado são dos ovoides, né? Quando são colocados por entidades que são mais espertas, mais maldosas, para sugar essa energia vital sem que haja um reequilíbrio. Isso vai levar a doenças, vai levar... Porque acaba, imagina, que se você tem na sua cacunda, como eu disse, né? Falei brincando a palavra cacunda, mas só para ter um pouquinho de graça. Imagina que você tem ali sugando como se fosse um carrapato a sua energia vital em certos locais, e aí você não tem essa percepção, começa a sentir cansaço, ou então algum efeito físico, não sabe o que está acontecendo ali, mas você está tendo alguns bloqueios, alguns lugares que não estão sendo vitalizados por essa energia vital que nos é tão cara e necessária para manutenção da vida e da saúde. Então daí é que aparecem os problemas.
Bom, e aqui ele fala, né, do retrocesso dos ovoides, até falei um pouquinho também no nosso encontro passado, na terça-feira, sobre esses encontros não, sobre os ovoides, como é que eles retornam, porque para eles voltarem, eles têm que voltar às vezes de uma forma mais primitiva para poder reconstruir a forma humana, né? Então, passando por outras situações, e isso existiria uma regressão para que até eles voltassem à condição humana novamente, que estaria então no ápice. Eu acredito que tem muitos outros seres bem mais evoluídos, mas imagina quando a gente pensa numa evolução das espécies mineral, vegetal e animal, e animais que não têm a razão tão desenvolvida até chegar no ser humano. Aqui fala como? Pelo merecimento dos que amam, então foi o que a gente estava falando também, né? Mas aqui de uma forma lida e mais explicada, ou pela misericórdia divina, ele despertará lentamente, dando os primeiros passos na reconquista de si mesmo. Então, numa condição tão precária que uma entidade chega a ser utilizada para vampirizar outras, como se fosse uma massa amorfa, num desequilíbrio que já não tem nem consciência de que foi humano um dia. Então, por isso que o resgate através do amor e tem que fazer um caminho longo para reconquistar a condição humana. Tratamento no plano espiritual. Aí aqui eles explicam como que é feito esse tratamento. A hidroterapia associada à fitoterapia, cromoterapia, musicoterapia, acolhimento de voluntários como mães, passes energéticos e passas. E é interessante porque tudo isso tem aqui na Terra. Então pode parecer que é uma ilusão, né? Assista ao nosso lar, porque eu acho que ele é bem elucidativo. Quando eu era bem mais nova, é interessante, porque às vezes alguma igreja, não sei dizer, não sei precisar qual, falava sobre certas coisas, tais quais as daqui, né? E aí a gente achava graça. E na questão espiritual é igual, né? Então você tem o que é semimaterial, tudo é bem parecido. Só não, acho que a gente não deve ficar querendo comprar o terreno no céu. Porque aí a gente vê a enganação daqueles que querem ganhar dinheiro. Eu estou me mexendo aqui porque eu estou pondo uma iluminação, senão está ficando muito escuro, né? Tá ficando mais tarde e fica escuro. Então não quero que vocês tenham essa escuridão. E então, assim, não, lógico, né? Não ir para um extremo de pensar em comprar terreno no céu, coisa e tal. A gente até pode, mas comprar terreno no céu não seria questão de dinheiro, seria uma questão de o que eles falam, né, no catecismo da reforma interna, ou seja, da gente prestar atenção, orar e vigiar, né? Então, mandar coisas boas, prestar atenção para não cair no erro de ficar com maledicência, dos 7 pecados capitais também, né? Quando a gente pensa em gula, avareza e tantas coisas que a gente ainda tem que combater e aprender a utilizar para o nosso bem e para o bem de quem cerca a gente. E aqui então fala, né? Daí você fala assim, mas é hidroterapia, porque eles também têm a água, né, lá, e aí ela seria, sei lá como, mas ela é menos densa, mas muito aproveitada, segundo os espíritas, que ela seria então aproveitada como alimento, como remédio, como todas as coisas. E aqui mais para frente vocês vão ver, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a água, né? Que a água fluidificada é um dos tratamentos aqui na Terra. Então, tudo assim em cima como embaixo. Então, nessas áreas intermediárias, que a gente não tem uma evolução super, hiper, ultra, né? Mas tão perto daqui, tão próximo daqui, na 4ª dimensão, pelo menos, que a gente saiba, isso existe, né? Depois eu não sei como é que são nos degraus mais avançados. Reencarnações diversas com vistas à reforma íntima também. Não há juízes externos, mas a nossa própria consciência nos julgar. Então, as reencarnações que a gente vai e volta, para a gente ir se melhorando conforme a gente se defronta com muitas coisas, vai tendo maturidade. Existe, às vezes, uma polêmica sobre a necessidade de ir ou voltar. Isso, para mim, pegava um pouco. Mas hoje, eu acho que eu estou conseguindo apaziguar e encontrar o meio termo. Porque teve um determinado momento que eu comecei a questionar essa necessidade, já que o budismo fala sobre a iluminação. Então, quando você tem uma iluminação, é como acender um quarto escuro. Da noite para o dia, você tem a compreensão, a luz do entendimento, e você pode sair, então, da roda de samsara, não
precisa ficar indo e voltando, indo e voltando. Tem pessoas que dizem sobre outros lugares, sobre outros planos, para que a gente se melhore, para que a gente entenda, compreenda as coisas, e aí a gente não precise vir necessariamente para a Terra. Mas eu acho que o embate principal, quando a gente coloca essas duas questões, seria sobre dois conceitos que podem bater de frente. Quando a gente para e pensa sobre evolução, eu preciso evoluir de fato, ou evolução é um conceito inadequado, seria só uma rememoração aqui, porque seria como acender uma luz num quarto escuro e você teria acesso a todo o conhecimento, toda a bondade, enfim, que é implícita na gente. Então, eu acho que seria um mix, mais ou menos, dos dois, onde a gente se lembra e faz as escolhas por vir para cá ou ir para outros lugares, mas um desprendimento, um desejo sincero de fazer outras coisas, porque o livre-arbítrio sempre é respeitado. Então, eu acho que hoje seria mais ou menos o meio do caminho. Até porque a gente pode ter acesso a todo o conhecimento, mas ainda não tem incorporado. Aí você fala, bom, mas se a gente é parte da criação, a gente vem dessa luz primeira, por que a gente não tem o que o Criador tem? Se a gente não é parte do Criador, então, enfim, existem diversos conceitos. A verdade com quem está, não sei, porque tudo é relativo, mas eu sinto no meu coração que a gente é, assim, emanação da luz, e aí quais caminhos a gente tem que fazer, eu não sei muito bem, eu só sei que a gente tem que apreender as coisas, e quanto mais a gente tem o coeficiente de amor aqui dentro, mais a gente sente essa libertação. E aos poucos, conforme a gente vai galgando, a gente vai saber exatamente qual é esse caminho, qual é o mais adequado, e as coisas vão se mostrando. Então, acho que o mais importante de tudo é a gente saber do básico, né? Que a vida sempre continua, que nos primeiros degraus a gente vê tal qual aqui é lá, vem antes daqui, né? E que a gente tem que desenvolver o amor, a compaixão, que a gente tem uma ligação com tudo e com todos, que a gente vive na mente do Criador, e a gente vai vivendo e vai percebendo e despertando para outras verdades, conforme elas nos sejam necessárias. Mas continuando aqui. Terapias, né? As terapias que são focadas no livro, elas são, por ser um livro escrito por pessoas espíritas, eles falam do passe da água fluidificada, mas eles não tiram, é muito legal, né? Porque quem escreveu esse livro, além da fé que tem, e eu acho que essa fé é raciocinada, né? Para mim ela faz todo sentido, mas eles consideram outras coisas tal qual eu considero o que eles dizem. Então é bem legal. Mas aqui eles estão abordando o passe e água fluidificada. O passe seria a mesma coisa que o jorei, seria também o reiki. Então são formas diferentes de se dizer a mesma coisa. E aí o que você faz com o passe, né? A pessoa que está dando passe. Então ela está fazendo o que? Ela abre a mente e o coração. Ela vai fazer oração para limpar qualquer impureza que ela tenha tido durante o dia, que tenha contaminado, contagiado o perispírito dela, o campo dela, e aí ela vai então pedir e abrir, ter essa abertura para ter uma energia mais limpa, porque os fluidos dela vão para a pessoa que está recebendo esse passe. E esses fluidos, eles precisam estar, então essa energia vital dela precisa estar limpa para que passe coisas boas. Então, quanto mais ela se mantiver na vida diária dela, com uma paz, com uma harmonia, e de uma forma a vigiar os pensamentos e se manter com sentimentos puros, sentimentos bons, maior facilidade ela vai ter. Porque lembre-se que tem as formas de pensamento, que a gente está alimentando o tempo todo. Então, mesmo que você queira fazer outras coisas, coisas boas, vocês já devem ter se pegado. Se você estiver nutrindo certas situações de raiva, de tristeza, seja lá o que for, e você alimenta muitas vezes alguma situação assim, do nada, quando você está fazendo outras coisas, você é assombrado por essas formas de pensamento.
tenta lembrar em alguma situação que você está fazendo algo e que pode nem ter cara aquela emoção, mas que ela te vem ali, parece que é alguém que está falando com você. Pode até ser uma entidade, pode ser um pensamento de alguém que te circunda, que pode estar próximo ou distante, mas por afinidade chegou até ali, e pode ser as tuas próprias formas, pensamentos que estão ali falando. Então nem tudo são outras entidades, aliás, outros espíritos, todos nós somos espíritos que nos comunicamos à distância, estando encarnados ou desencarnados, mas muitas vezes podem ser, como diz aquela música, fantasmas da nossa própria criação, né? O que são fantasmas da nossa própria criação? Aqui no caso, não é porque eu estou imaginando um fantasma, mas porque eu estou alimentando alguma forma de pensamento. Bom, maravilha. Então, o que faz a pessoa que está tomando passe? Ela fez uma oração e ela vai concentrar a força de vontade, o magnetismo é a força de vontade que é movida pela emoção, pelo desejo genuíno de curar alguém, de ver essa pessoa curada, de ver essa pessoa bem. Então, aquela fé, a crença na possibilidade, porque se eu acho que eu posso, eu posso. Se eu acho que eu não posso, então eu não posso. É muito importante que a gente separe isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que quer dizer isso? Quando eu acho que eu posso e tudo posso naquele que me fortalece, é porque eu mentalizo aquele amor de Deus, seja através de Cristo, seja diretamente, seja por um mestre como Sai Baba, enfim, eu mentalizo aquelas pessoas que me ensinaram verdadeiramente o amor, e aí eu sinto vindo para mim e eu sinto indo para a pessoa. Então eu estou atraindo, estou purificando o meu campo, minha energia vital e estou passando para limpar a energia vital daquela pessoa que está com algum problema, algum distúrbio, alguma disfunção de saúde. Essa pessoa que está ali sentada, que está ali posicionada para receber, ela tem que estar aberta para receber de fato aquilo que lhe é servido. Ela tem que estar numa postura de abertura, de amor, de recepção, de crença e não de zombaria, de descrença, será, não será. Ela tem que ter fé verdadeira e abertura para que isso aconteça, porque então esses campos se comunicam. O que acontece, a gente vai ver um exemplo aqui, quando você tenta fazer alguma coisa, como alguém que está fazendo essa imposição de mãos. Eu sou reikiana, mas eu fiz só o primeiro nível, não fiz os outros, ainda vou ter que fazer um dia. Mas então já fiz esses exercícios de cura. E aí, você, se não tiver a recepção do outro, é complicado, porque existe uma resistência que cria até um problema para aquele que está tentando transmitir. Então, é importante que se tenha essa abertura, tanto a limpeza daquele que faz, o desejo genuíno, o coração aberto, quanto a receptividade daquele que recebe, que saiba receber, que eu saiba doar e que o outro saiba receber e vice-versa, porque quando a gente precisa, a gente tem que saber receber também. Bem, maravilha. Então aqui está falando sobre isso, sobre como que é aqui no plano físico a recepção, né, e a cura através do passe. E fala que é algo progressivo, de repente muita fé dos dois, merecimento, então pode se dar uma cura instantânea. Mas também pode acontecer de haver essa necessidade de se limpando o campo daquele que recebe diversas vezes até que a cura total seja possível. Sempre acontece a cura? Não, mas existem fatores vários diversos, né? Mas a gente sabe que a cura acontece muitas vezes pela mente. Aqui eles falam no livro, como eu falo também, para não descartar a medicina convencional, a medicina tradicional, mas fazer como coadjuvante. E isso é a medicina integrativa que a gente já viu, e ele volta a falar aqui depois, onde você, o próprio Hospital Albert Einstein, né, passa a adotar isso, de você dar o tratamento convencional com a medicina tradicional, mas também aliar todas as outras formas de terapia de forma conjunta, para que você tenha um combo, um bem bolado. No futuro, lá no futuro, quando as pessoas tiverem eu e todos os outros, né? Essa abertura é muito grande e nós fizemos cocriações muito mais avançadas, eu acho que cada vez mais a gente vai ficar independente, né, do que é o meio material, inclusive a medicação do meio material. Mas até então a gente vai seguindo um caminho misturado e aí a gente vai dando abertura, vai crescendo, vai se desenvolvendo e o mundo vai se abrindo e vai entrando nos eixos de acordo com a frequência daquilo que a gente pode fazer, que a gente já conseguiu compreender. Bom, o que mais a gente tem aqui?
Eu desculpa se tem barulho, eu vou tentar tirar. Às vezes eu vejo moto passando e nem sempre eu estou conseguindo fazer a edição dos vídeos. Mas está muito quente, então eu não consigo deixar a janela fechada. Eu queria que vocês vissem aqui, depois eu posso até mostrar para vocês verem a natureza, que legal, mas tem uma avenida movimentada aqui embaixo. Então acaba tendo um pouquinho de barulho, mas eu vou tirar os ruídos o melhor que eu puder. Bom, continuando aqui, então, ele vai falar sobre a questão da água fluidificada. Então, imagina que nós somos feitos em mais de 70%. Eu acho que um dos livros do Dr. Joe Dispenza, que eu estava lendo dias atrás, fala de 77% líquido, água. Bom, então tá. E aí a gente pode lembrar do Masaharu Emoto. Essa experiência do Masaharu Emoto é maravilhosa. Então, se vocês não conhecem, procurem, eu acho que vocês devem conhecer, mas não procurem, deem uma olhadinha, que ele ficou muito famoso por causa dessas experiências com água. Então, as pessoas, elas faziam o quê? Diversos tipos de emoção eram voltadas para a água. Então, as pessoas vibrando e pensando com um pouco de água sobre amor, né? Ou então sobre ódio, então imagina todas as emoções, as moléculas que recebiam todas as vibrações boas, positivas, de frequência elevada, como amor, compaixão, beleza, pureza, enfim, tudo que se assemelhe a coisas boas, elas eram muito bem estruturadas, como se fossem os floquinhos de neve que a gente vê pequenininho. Agora, já aquelas que tinham emoções de ódio, rancor, tristeza, mágoa e assim por diante, eram péssimas, então desestruturadas, feias, horríveis, né? Sem forma, perdendo a forma. E aí a gente vê como que a ordem do universo, como que o equilíbrio, a beleza, a harmonia anda junto com a saúde, anda junto com emoções mais altas. Bom, e aí imagina então, imagina como isso afeta. Imagina quando a gente tem os pensamentos ruins, como a gente está afetando internamente a nossa própria saúde, porque é muito fácil de perceber por essas imagens que você vê, pelas experiências do Masaharu Emoto. Imagina quando você começa, ai, tô com raiva de alguém. Então, o que é a pior coisa? É você tomar o veneno e desejar que o outro morra envenenado. Porque não tem como. Quando você começa a vibrar, somos todos ligados. Se você começar a vibrar com muito ódio, com raiva, desejando o mal do outro, desejando o mal do outro, aquilo ali você está. Olha que você está ruminando, ruminando a raiva, e nisso de ruminar a raiva, você está envenenando toda a água do teu corpo. Você está criando moléculas todas mal estruturadas, né? Aquela questão acho que é partenogênese, se não me engano, você tem muito mais chances de ter um câncer, de ter diversas coisas. Então, sai daquela frequência, não gosta do que o outro fez, não entra no ódio, não entra na vingança, é nada disso. Tenta apenas entregar para Deus, né? Entrega para o Criador, vai fazer sua parte, não fica ruminando, pede para que você tenha, se você não consegue fazer algo assim de perdoar tão fácil, volta o teu pensamento, tua emoção para Deus, para o Criador, tenta nutrir esse amor e com você e com o Criador e pede esclarecimento para todos os envolvidos, pede paz e tranquilidade e que cada um ache o seu caminho. Você não precisa ficar convivendo, como eu disse, com pessoas que te fazem mal, mas não fique nutrindo a raiva. Espera que essa vida é um espelho, cada um tem aquilo que precisa para evoluir. Então, se a pessoa ainda está no nível de fazer maldade, ela vai ter a maldade de volta para que ela entenda que não é legal fazer isso com os outros, né? Então, isso acontece. Mas não te cabe ficar julgando, ficar se envenenando e fazendo isso com o outro. Até porque é a questão do veneno, né? Aquilo que você está desejando volta para você. Mas tá bom, então. Hoje é a virada do ano. Eu desejo que vocês tenham um ano lindo, um feliz ano novo para todos vocês. Com muito amor, com muita paz, com muitas conquistas, com tudo de bom. Que vocês sejam fortes para enfrentar todos os desafios que aparecerem no caminho. E se Deus quiser, a gente vai junto para poder trocar ideia, poder se fortalecer, trocar conhecimento e que cada um de vocês atinja aquela meta tão desejada do coração e que essa meta esteja ligada ao seu propósito. Que seja esse propósito descoberto e dê um colorido a todos os dias que vocês vão ter pela frente, tá bom? Namastê, meu Deus interior. Reconhece e saúda seu Deus interior. Tchau, tchau. Beijo.